Espinhas e acnes durante o ciclo. O que a gente geralmente faz para conseguir tratar elas e eliminar de vez essa questão das espinhas? Para você não ter que ficar se rendendo a uma roacutan da vida, que no final das contas é o que a maior parte das pessoas faz. Começa a ter uma espinha, começa a ter uma proliferaçãozinha de algumas espinhas, e a pessoa começa logo de cara já a começar a usar o Roacutan. E cara, isso é muito danoso, é muito tóxico ao nosso organismo. Apesar de que o fígado se recupera, né? Se o cirurgião for ali remover 25% do nosso fígado, ele vai se regenerar. Mas cara, é sempre interessante você não ficar deixando acontecer essa polifarmácia, né? Quanto menos você utilizar, mais interessante. Menos é mais, já diria minha avó. Vou tomar um cafezinho dela. Mas vamos entender primeiro o porquê muitas vezes a gente acaba tendo muita espinha e acne. Literalmente, quando a gente começa a utilizar as paradinhas, Testo, Oxa, Deca, que seja, qualquer tipo de hormônio, até muitas vezes, não sei se você nunca usou anticoncepcional, né? Mas você já teve amigas e tudo mais que elas estavam utilizando, que sofria muito com a pele oleosa, né? A maioria das meninas que usa anticoncepcional bem no começo costuma ter muita espinha por conta dessa oscilação hormonal, né? Você está impactando seus níveis hormonais naturais, tanto que na adolescência também é muito comum a gente ter um aumento o pico de produção e tal. Mas então, a gente sempre fala sobre Testo, Oxa, só que os anticoncepcionais entram nesse barco também. Eles acabam gerando algumas oscilações e inibições que acabam afetando diretamente o tecido, né? Chip da beleza também, chip da beleza. Testo em gel também, querendo ou não, vai afetar, apesar do meio de administração ser diferente. Então assim, cara, é um conglomerado acaba sendo um conglomerado de substâncias de fármacos que acaba gerando essa resposta diretamente do surgimento e, formação de espinhas e acnes, né? Primeiro, as causas mais comuns, cara, intolerância à lactose. Eu tenho um certo grau de intolerância à lactose, até por isso sempre que eu vou, por exemplo, né, pegar um whey protein, cara, eu procuro whey isolado, exatamente, inclusive cupom ENANTATO para você fortalecer, mas o whey isolado, por exemplo, cara, ele não vai ter a presença de lactose, e assim você consegue não sofrer muito com isso. Mas olha que interessante, né? O meu tio Padre José, ele tem um nível de intolerância à lactose que ele, é só colocar qualquer derivado de leite na boca que ele já começa a ter diarreia, começa a vomitar, é realmente chato. O meu grau de intolerância já pega em espinha. Cara, eu começo a ter muitos gases e espinha pra caramba, principalmente aqui na testa, sabe? Mas também acaba ficando com o intestino mais solto, né? Eu não queria falar sobre isso. Já a minha intolerância à lactose só me dá dor de estômago. Eu sinto que me dá dor de estômago, gases, mas não tem esse problema do banheiro. Que bom. Brincadeiras à parte. Mas muitas mulheres, por exemplo, sofrem com muitas espinhas e acnes logo no começo do ciclo por conta desse aumento da oleosidade na pele, né? Que acaba sendo também um ambiente muito comum quando a mulher faz utilização de anticoncepcional, por exemplo. E ó, a gente começar a gravar vídeo, eu começar a fazer chamada com os alunos da consultoria, que eles começam a falar. Então, eu acho que boa parte da questão de espinhas durante o ciclo é porque as pessoas não prestam muito atenção nesse lado, mas a gente aumenta a nossa performance de treino, a gente aumenta a cardio. Então a gente acaba suando muito mais. E muitas pessoas não têm o costume de tomar banho logo que chegam da academia. Chega da academia com fome, daí vai fazer uma comida, daí senta no sofá, dá uma deitada, né, pra dar uma descansada. E essa quantidade de suor que você teve ali na academia, junto com a camiseta, que às vezes a pessoa até demora para tirar a camiseta, fica ali abafando aquele espaço e proliferando bactérias. Então uma das maiores dicas para você que faz musculação, que faz cardio, que sua bastante terminou, já toma um banho para limpar, lava o cabelo, as mulheres principalmente que acabam tendo um aumento, né, do que a gente costuma chamar de seborréia, que parece uma casca, né, que vai criando casquinha no couro cabeludo, é porque a gente sua, tem muito cabelo, fica muito suor ali, não lava o cabelo todos os dias e aí acaba criando aqui essa maior quantidade de proliferação de bactéria. Então é importante, eu sei que é chato, é difícil pra gente que tem cabelo grande ficar lavando, secando o cabelo todos os dias, mas esse acúmulo de suor que a gente não lava, mesmo que seja ali na camiseta, demora um pouquinho, acaba ajudando a proliferação de acne. Então sempre tomar banho, parece besteira, mas por exemplo, é muito importante. Eu ia comentar sobre o sabonete de enxofre, que ajuda bastante nessa questão da pele, mas ele entraria
nessa questão, por exemplo? Ajuda muito, é. Uma das coisas que eu mais gosto de usar pro rosto, eu costumo usar esse sabonete aqui, que ele tem 2% de ácido salicílico. Ele ajuda a secar bastante a pele, então logo que eu chego do treino também, mais 1 ou 2 vezes por semana, dependendo de como eu tô. Quando eu tô na TPM, eu acabo tendo mais espinho, então eu lavo 2 vezes ao dia, mais pós-treino. Então eu acabo usando 3 vezes. Um avião passando. São Paulo é assim, cara, você bobeia, é um avião passando, É o passarinho cantando. é um passarinho cantando. Tá bom. Aqui agora é novo, né? E aí acabo usando também um sabonete de enxofre pro restante do corpo e gosto de usar esse aqui mais no rosto. Às vezes eu dou uma... Às vezes eu dou uma oscilada, né? Eu vou dando uma mudada. Faço uma semana com esse, uma semana com esse. Ou até uso de manhã esse daqui e à noite esse daqui. O problema é que eles dois deixam a pele muito seca. Então, pra gente não ter um efeito rebote, que é da pele produzir ainda mais sebo, é a gente hidratar a pele. Então é muito importante que você passe os sabonetes secativos, até tem pessoas que passam gel secativo nas acnes, mas não esquecer de hidratar a pele, porque se você deixar ela muito seca, e aí o seu próprio organismo vai perceber que ela tá muito seca, se você não hidrata, ela produz mais sebo ainda, e aí você vai ficar com um rebote. Compensatório, né? Isso é interessante. Mas ó, uma coisa que acontece tanto em homens quanto em mulheres também, mas principalmente em mulheres, é começar o ciclo e não souber escolher as paradinhas. Então, por exemplo, a mulher, ela sempre ouve falar de Oxa, mas ela ouve falar que o Hemogenin, ele é mais interessante para ganhar massa, ele traz mais efeito na mulher. Só que cada hormônio, ele tem uma característica anabólica, um potencial anabólico e um potencial androgênico. O potencial anabólico é o que vai ditar, literalmente, o seu potencial de hipertrofia, né? Por exemplo, já o seu potencial androgênico é a capacidade daquele hormônio diretamente de trazer virilização em mulher. Então, por exemplo, no homem, o que é o aspecto, né, viril, androgênico? É a barba, é a voz um pouco mais grossa, mais grave diretamente, né? É a força, que também se remete diretamente à masculinidade. Crescimento de pelo. Crescimento de pelo aleatoriamente, olha o Jordan com as costas dele, né? Agora, na mulher, isso se reflete no surgimento de barba, por exemplo, da mulher. É a questão da hipertrofia victoriana, a questão da alteração das cordas vocais, aquelas garotas realmente que falam um pouco mais grave, mais grosso que alguns homens, por exemplo. Isso são características virilizantes, que pela escolha, pela má escolha de alguns hormônios, muitas vezes, ou pelas doses um pouco mais altas, ou pela falsificação, que também acontece, ela acaba sofrendo com esse aspecto, né? E junto com isso, com esse nível, né, mais androgênico dos hormônios, acaba trazendo também mais oleosidade na pele. E para muitos contextos e para a maior parte das pessoas, uma coisa que ajuda muito é a espirulactona. Apesar dela ser um diurético, né? Vai passar mais um avião, peraí. Não pega tanto pra mim, Não, ele pega pra caramba, cara. não. Esses bichos estão gritando. Quando eu tô editando... Ah não, mas eles é bonitinho, o avião é chato. A espirulactona, apesar dela ser um diurético, né, poupadora de potássio, ela também tem uma característica antiandrogênica, por exemplo. Aí a pessoa vai pensar, nossa, mas a espirulactona não vai diminuir o efeito da têstula? Pô, pelo amor de Deus, cara, a mulher não vai usar texto primeiramente, geralmente ela vai usar uma Oxa, um Emo, uma Primo, só que ela é anti-androgênica, não existe isso de anti-anabólica, né? Então uma coisa não inibe a outra, calma, né? Não é bem assim. Então é uma forma de você conseguir diminuir um pouquinho muito aparecimento de espinha, de acne, né? Na mulher, na pele feminina diretamente, por conta dessa carga androgênica que alguns hormônios vão trazer mais que outros. Então, por exemplo... No caso, sem falar sobre a acne, a espironolactona ela vai ajudar também. A diminuir um pouco a retenção. Não, digo, a pessoa Calma, tá com calma, uma ó. inflamação... Eles estão fazendo uma obra no apartamento aqui de cima, cara. A gente se programou pra gravar esse vídeo Porque tava sem barulho, sem barulho. tudo bem. Acho que dá pra ouvir, né? Ela vai ajudar quando a pessoa tá, por exemplo, a mulher tá naquela fase de uma inflamação, não inflamação, é quando tá inchado o clitóris, que é aquele começo da hipertrofia clitoriana. Então, se ela já Quando a identificou, voz de forma rápida esse colateralzinho, pô, tem um negócio estranho aqui. Ele tá um pouco inchado, a voz tá um pouquinho alterada. Tipo, de um dia pro outro, ela consegue ter uma regressão, mas é de forma muito pontual. Mas aí Por isso você não dá vai pra ficar usar, ignorando. você vai usar a espironolactona e vai parar de fazer a aplicação, vai parar de fazer o uso do fármaco, ou dá pra associar junto com o uso do fármaco? Então, aí vira polifarmácia se a pessoa continua utilizando. Esse é o Ideal problema. é o mundo ideal. Para de usar o hormônio, entra com a espironolactona Porque, tipo e assim, troca o hormônio Pô, depois. se a Primo, por exemplo, já não bateu legal, cara, não fica dando murro em ponto de faca.
Não tem necessidade de você ficar fazendo isso por uma mera questão estética. O seu eu do futuro, com 40 anos, vai gostar dessa escolha que você fez agora com 20, tá ligado? Então, tipo, cara, é melhor você dar um passo pra trás e segurar um pouco a mão, literalmente, e tentar regredir esse colateralzinho do que ficar, progredindo ele e realmente fazer algo irreversível futuramente, né? Apesar de que existe a cirurgia de diminuição do clitóris, só que todas as mulheres relatam a diminuição da sensibilidade também depois. Não, mas então, ainda assim muito é um valor muito alto, com uma cirurgia, você vai tomar anestesia, tem um pós-operatório. É um trabalho muito grande para algo que pode ser evitado simplesmente por você parar de tomar hormônio e entrar com antiandrogênico. Outra coisa que traz muita espinha, muito aparecimento, e às vezes o cara é natural, é a questão do DHT, né? Para esses casos, eu até tenho ali nos meus manipulados, só esqueci de pegar porque agora eu lembrei disso aqui. Mas o DHT em excesso, muitas vezes traz muita espinha e acne, né? E aí, nesses casos, o indivíduo é natural, não quer ficar utilizando umas coisas, fármaco, remédio diretamente, né? O sal palmetto, que é um fitoterápico, é excelentíssimo nessas questões. Só que entra naquela questão, né? Você não dá para ficar fazendo uma utilização em subdosagens. Você tem que utilizar uma dose eficaz. Então é no mínimo 500 mg por semana, por exemplo. É o que geralmente eu mando, por exemplo, né? Sal palmetto é um fitoterápico. O máximo que você vai ter vai ser uma diarreia, um mal-estar ali estomacal. Porque, é um fitoterápico, né? É a mesma ideia da Tribulus. Cara, para você ter uma dose efetiva, é no mínimo, a Tribulus no caso, é no mínimo 1 grama de Tribulus por dia, né? E não uma subdosagem igual você vê na maior parte das vezes de propagandas e por aí, né? Mas é realmente uma regra que a Anvisa impõe para uma contenção de danos, digamos assim. E além disso, muitas vezes o estradiol muito alto acaba trazendo muito aparecimento de espinha, de acne. Muitas vezes, quando não é a libido oscilando demais ou a questão da ginecomastia, isso se reflete em espinhas. E aí você tem que, entrar, muitas vezes o cara é hormonizado, tem que entrar com um Asteron, ou um anastrozol, um zemestano, tem que avaliar bem o contexto. Anastrozol em últimos casos, por exemplo. Ó, parou. Agora, quando o indivíduo é natural e está com o estradiol muito alto, o indole-3-carbinol é interessante, a crisina também é interessante. Eles têm essa característica e ajudam potencialmente a diminuir esse estradiol que acaba impactando diretamente no aparecimento de espinha e acne. E outra coisa muito comum também é a questão de resistência à insulina. Muitas pessoas estão no processo de emagrecer, de dar uma secada, e o fato delas estarem com uma certa resistência à insulina um pouco mais alta, acaba gerando o surgimento de espinha e de acne. E para muitos casos, a pessoa é meio preguiçosa, não tá fazendo dieta meio certa, o cardio também tá negligenciando pra caramba. Cara, uma forma de você ajustar isso é a metformina, por exemplo, ou a berberine, né? Ambas ajudam nessa questão da melhora da sensibilidade à insulina e potencialmente ajudam... Nossa, esse aviãozinho é pequenininho, ó, tá baixinho. E ambas potencialmente ajudam na melhora da sua sensibilidade à insulina diretamente, né? Então a você berberina, consegue... inclusive, ajuda na dislipidemia, né? Quando você está com o colesterol muito, HDL muito baixo, LDL muito alto, a berberina também entra para ajudar a dar uma melhorada no colesterol. Claro que tudo que vai sempre impactar em maior quantidade, tanto a questão de colesterol como acne e insulina, é a alimentação. Não adianta nada usar tudo isso daqui e manter uma dieta podre. Literalmente. Não adianta usar um whey isolado e aí for bater lá com leite integral, se você tem intolerância, tá ligado? Tem que ser um pouco consciente. E a gente vai finalizar esse vídeo. Se a gente te ajuda de alguma forma, já se inscreve aqui. E cara, vamos finalizar o canto deles. Ó, ele tá até eles estão eles estão até saudando vocês aqui, ó. Saca só. Eles estão aqui no cantinho, ó. Pi, pi, pi. Agora ficou quieto, né? A gente deixa a portinha aberta, ó. Aí às vezes eles... uma bagunça. Mas eles saem, vão comer ali na tigelinha. Uma felicidade, uma bagunça.